E aí, colega educador, mais um momento de diálogo entre educadores, certo? Nesse momento eu trago a questão de IDEB, que de certa forma é uma sequência do que já foi apresentado no outro vídeo, uma vez que nós estamos falando de avaliação. Então, toda avaliação da aprendizagem, ela precisa ter objetivo, finalidade, certo? Em relação a isto, eu trago o seguinte: uma contribuição de Ana Elisa Ribeiro em uma das suas obras, Textos Modais, que ela traz o seguinte: que disciplina, ou mais amplamente, campos do conhecimento lidam mais diretamente com a leitura e a produção de imagens e visualizações? Primeiro questionamento. Segundo questionamento: o que os estudantes fazem nas aulas de português? Terceiro questionamento: e nas aulas de geografia, história, matemática ou ciências? Quem será que oferece mais ferramenta ao estudante para a leitura de uma reportagem sobre economia? O outro argumento: o professor de português ou de geografia? Então, acredito que a Ana Elisa Ribeiro quer trazer a questão de que leitura não limita-se somente à área de língua portuguesa. Outras áreas, como matemática, história, geografia e ciências, podem estar contribuindo. E ainda digo a mais: todas as outras áreas de uma grade curricular também pode estar contribuindo e tirar esse peso do professor de língua portuguesa, certo? Voltando para a questão do IDEB, nós devemos pensar que esse índice de desenvolvimento da educação básica, ele é constatado por meio de uma avaliação, certo? Uma avaliação que a gente chama de SAEB. Nesta avaliação, nós podemos observar que todo ano de edição da prova SAEB, existe aquele maior investimento, aquela melhor preocupação, né? Maior preocupação de escolher quais serão os professores de língua portuguesa, quais serão os professores de língua matemática, né? Quais são os professores de matemática para o nono ano. Agora, só que acontece o seguinte: isso é um grande equívoco de algumas secretarias, né, municipais e estaduais, e também organização de alguns centros educativos, pois, pelo que a gente viu da colaboração de Ana Elisa Ribeiro, que todas as áreas podem estar contribuindo com língua portuguesa e matemática, certo? Aí ela traz o seguinte, aqui nesse mapa, né? Representação de um mapa mental. Ela traz narrativa, gráfico, mapa infográfico, linha do tempo, fluxograma, organograma, quadros, certo? E tudo isso que é trazido, essa diversidade de textos, elas não são trabalhadas somente em língua portuguesa. Elas podem ser trabalhadas em matemática, elas podem ser trabalhadas em geografia, pode ser trabalhado em história, pode ser trabalhado em ciências. Então, com isso, tirando o peso do professor de língua portuguesa em estar trabalhando com textos e tirar o peso do professor de matemática, a questão de raciocínio lógico, além de, né, cálculos, né? Vamos dizer assim. Agora, só que acontece o seguinte: isso depende de cada um, de nós educadores. Nós devemos fazer essa cobrança ao nosso centro educativo para ser passado para a sua secretaria, seja ela municipal ou estadual, que não existe essa neura de cada ano de edição da prova SAEB está com essa cobrança em cima de você, professor de língua portuguesa e professor de matemática. Devemos lembrar que isso é uma organização de cada
Centro é uma organização de cada secretaria e entender que habilidades são desenvolvidas no decorrer de um ciclo. É por isso que a avaliação acontece no quinto, nono e terceira ou quarta série do ensino médio, porque ela vai estar avaliando o final daquele ciclo. Então, eu, enquanto professor do F2, eu devo me preocupar em desenvolver habilidades nos meus alunos sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para quando chegar no nono ano, não ter essa neura de maior cobrança, não ter essa neura de preocupação de ter um bom resultado, para que a escola seja reconhecida, para que o município seja reconhecido, para que haja um aumento quantitativo nesse DEB. Não, isso não existe, colega professor. Você deve pensar o seguinte, que independente de você estar com turma de sexto, sétimo, oitavo ou nono ano, você precisa desenvolver habilidades necessárias, habilidades as quais já são definidas pela BNCC, certo? Uma vez que o aluno foi bem acompanhado no sexto, sétimo, oitavo e nono ano, é claro, quando chegar no nono ano, ele não vai ter dificuldade nenhuma para fazer essa avaliação. E com certeza ele vai demonstrar nessa avaliação proficiência, certo? Seja voltadas para a área de linguagens, né? No caso, língua portuguesa, ou seja voltado para a área de exatas, no caso, matemática, certo? Agora, só que cada centro, cada secretaria deve pensar que precisa se organizar o todo, não é ter só cobrança dessas duas áreas. As outras demais áreas poderão sim estar contribuindo de forma significativa para que haja um bom resultado nesse DEB. Então, vamos nos preocupar em dar as mãos, fazer trabalho em conjunto, deixar claro para as equipes gestoras, seja gestão administrativa ou gestão curricular de cada escola que trabalhamos, que habilidades precisam de ser desenvolvidas é no decorrer de toda a modalidade de ensino e não limitar-se somente ao último ano referente a cada modalidade. A partir do momento que pensarmos dessa forma, teremos melhores resultados e realmente resultados eficazes nesta avaliação. Com isso, né, dando uma aumentadinha no IDEB de seu município, do seu estado e do país. Vamos deixar de neura, tanta cobrança e lembrar que todo instrumento avaliativo, seja uma avaliação interna ou externa, ela sempre terá objetivo, ela sempre terá uma finalidade. E precisamos contemplar essa finalidade observando o todo e não somente com cobrança em duas áreas, certo? Este ano é ano de edição, certo? Então, fique atento as cobranças desnecessárias e deixa bem claro para a sua gestão curricular, sua gestão administrativa e para a sua secretaria, seja ela municipal ou estadual, que não há necessidade dessa neura, não há necessidade de estar com essa cobrança em cima de você, professor de língua portuguesa e matemática, nesse ano, com turmas de nono ano, certo? Vamos reverter essa situação. Então, peço que vocês comentem e que realmente mostrem seu ponto de vista e que façam a diferença nos seus centros educacionais, pois IDEB depende de um bom trabalho em todos os anos e não somente no último ano de cada modalidade de ensino. Tá certo, colega? Espero ter contribuído com vocês. Espero que nós, enquanto educadores, realmente façamos essa cobrança e não aceitamos mais carregar esse peso. Nós, professores de língua portuguesa e de matemática, certo? Vou esperar o resultado e que vocês curtam e comentem, certo?